Salve, galerinha! Esse aqui é o Mentalizei Podcast e eu sou o Johan. Eu sou o Carneiro. E hoje a gente está com uma convidada muito especial, a empreendedora e atleta Juliana Nardon. Como que você está, Juliana? Boa Seja noite. Bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito Obrigada. o convite. Uma honra estar trazendo você aqui para participar com a gente. E estou muito animado para conversar com você. Como está se sentindo hoje? Gostou do espaço? O que você está achando até o momento? Tô bem. Gostei, ganhei uma caneca, ó. Show de Caneca bola. bonitona. Mas bonitinha. Bonitinha não, bonitona. É, bonitona. A canequinha. Sempre positivo. Sempre positivo. E, Juliana, a gente está muito curioso para desvendar um pouquinho ali de como que foi a saga da Em Brasil, que hoje, se eu não me engano, deve ser a maior academia do município. Você tem esse título, assim? Ou você se Eu preocupa só no... acredito que em termos de espaço físico, assim, eu acredito que seja a maior de Piraquara hoje. Mas é mais bem estruturada. Acredito que seja mais estruturada. Que tem, tipo, mais opções. Tem de tudo ali, Tem né? de tudo Francamente. Quem não conhece a Em Brasil recentemente precisa reconhecer porque o espaço está muito revitalizado. Mudou tudo, né? A gente tá com 3 andares agora, né? Caramba. Era um andar só. E agora fazem 2 anos e meio a gente conseguiu reestruturar. A gente está com 3 pisos. A gente está tendo cross também, né? O M-Cross Training. Então tá com um espaço bem diferenciado, assim. E atividade que não acaba mais, né? Bastante atividades. A gente vai abordar isso um pouquinho melhor mais pra frente, mas voltando um pouquinho pro início, né? Aonde que a Juliana nasceu, com quem que ela andava, o que que ela pensou, como que foi o começo da tua caminhada, assim, mais ou menos? Meu nome é Juliana Nardon, eu sou nascida em Piraquara, então aqui eu costumo dizer que aqui é minhas raízes, né? Sim. Que eu nasci, me criei aqui, eu amo morar em Piraquara. Você sempre morou em Piraquara? Sempre morei em Piraquara. Nossa. Que bacana. Então eu amo muito essa cidade aqui. E assim, o início da minha carreira como empreendedora, ele começou há 14 anos atrás, onde eu sempre trabalhei desde os 16 anos até os meus 22 como vendedora, né? Vendedora de loja, vendedora de shopping. Já trabalhei em loja de tênis, loja de brinquedos. Já trabalhei vendendo pneus por telefone. E sempre fui atleta também. Sempre gostei de fazer atividade física. O que você pratica hoje? Eu fui atleta de voleibol. Então, eu joguei vôlei por Piraquara. Uhum. Era o Zé Lauro que dava os Nossa. treinos, que é o bem conhecido, né? Acredito que já deu aula para bastante Pra gente. Piraquara inteira. Então eu joguei dos meus 11 aos 17 anos. Então a gente participava de jogos abertos, escolares. Era uma fase Nossa, legal. chegamos a jogar também, né? É uma basquete. fase inesquecível, né? Não tem como se arrepender de participar do esporte a esse ponto, assim, Sim. competitivamente. E aí inicialmente eu tentei uma faculdade para engenharia florestal, porque eu gosto muito da natureza também. E eu achei que de repente engenharia florestal fosse uma área legal também para seguir. Aí fiz cursinho, tentei pela federal, não passei. Aí passou mais um ano, eu decidi fazer educação física. Falei, eu vou tentar fazer educação física. Fiz vestibular pela Dom Bosco, que eles ofereciam uma bolsa na época, que era Projeto Arquimedes. E se o aluno tirasse uma nota boa na prova, ele ganhava uma bolsa. E eu fui lá, fiz o vestibular, acabei indo bem na prova e ganhei uma bolsa de 50%. Aí comecei a fazer, porque na época eu não tinha condições, se fosse para mim pagar uma faculdade integral. Sim. Então, como eu ganhei bolsa, eu aproveitei a oportunidade e comecei a fazer educação física. E você teve que conciliar estudo e trabalho para complementar? Sim. Como é que foi? Daí nessa época, eu estava trabalhando ainda como vendedora de pneus por telemarketing. Aí fiquei mais 6 meses, então fiquei 6 meses na faculdade, 6 meses que eu estava trabalhando na empresa de pneus. Uhum. Aí eu fui mandada embora e estava 6 meses na faculdade já. Daí eu falei, já que eu
saí da área de vendas, eu vou tentar agora fazer alguma coisa na minha área, né? Na área de educação física, que é uma área que eu gosto bastante, área esportiva. Aí comecei dando umas aulinhas, aí comecei a trabalhar na M Brasil, que era do antigo dono, do Marcos Melo. Trabalhei mais ou menos por um ano, uns 6 meses, e daí ele decidiu vender a academia e ele me ofereceu na época. Você entrou como estagiária, né? Isso, eu trabalhei esse período como estagiária, então eu trabalhava na musculação, dava umas aulas de ginástica, aí eu faxinava a academia também, fazia um pouco de tudo lá. E como que foi essa fase para você de estagiário para dona, assim, quando tantas responsabilidades, né, que Então, na Muito época, né, eu não tinha experiência nenhuma, então tudo era novo, né? Tanto a faculdade que eu estava cursando ainda o primeiro ano, não tinha dinheiro, né? Era uma época bem difícil. Então, na época, a gente parcelou a academia, ele aceitou um parcelamento lá que a gente, com o próprio dinheiro que ia entrando da academia, a gente ia pagando as contas. Foi meio que arrendado. Isso. Aí minha mãe me ajudou bastante também, ela ficava na recepção para mim. E a gente foi se virando. Eu dando algumas aulas, e daí eu tinha que ir de manhã para a faculdade também. E na hora dessa decisão, assim, quem teve tua mãe, né, que você já falou. Sim. E o pessoal falava o quê, assim? Não parecia uma loucura na época? Tipo, Então, é um risco tão grande, né? Porque em 6 meses já assumia uma academia. E você estava em qual período da faculdade? Tava no primeiro período, né? ainda. Imagina. Você sentia alguma coisa que era Aquilo ali você meio queria que te deu, arriscar? te deu um up, assim, falou, não, é isso que eu quero agora. Então, porque na realidade, como eu já trabalhava ali, já treinava ali na época, tipo, já era um ambiente familiar para mim, né? Então eu gostava muito já. Então eu encarei assim, em ser empreendedora, mas eu encarei mais pelo lado assim, eu já tô aqui, né? Eu já gosto do que eu faço, então por que não? Já cuidava bem da academia, então eu falei, por que não continuar cuidando de uma coisa que é minha agora, Sim. né? Mas então foi mais ou menos por aí. O pessoal tem muito aquilo na cabeça de, você vai fazer uma faculdade de tal coisa para virar funcionário, né? Para dar aula, para isso e aquilo. E a tua ideia inicial foi para você fazer a tua faculdade para realmente ser funcionário, ou você já estava visando abrir um espaço teu? Então, na realidade, eu não tinha essa noção, sabe? Eu estava fazendo a faculdade, ainda eu até brincava com as minhas colegas de faculdade, porque a gente era bem quebrado de grana, né? Bem quebrado mesmo. E daí a gente até brincava, né, na época, porque na época R$1.500 era muito dinheiro, né? Sim. Isso há 12 anos atrás. Eu tô louco pra começar a falar assim que era muito dinheiro. Então, há 12 anos atrás, assim, R$1.500, nossa, era muito dinheiro. Daí a gente até brincava, a gente falava, tomara que depois que a gente se formar, a gente consiga um emprego que a gente ganhe uns R$1.500, né? A gente brincava. Então, na realidade, eu não tinha ainda essa noção que eu poderia ser dona, né, de repente, de uma academia mesmo, que eu sempre gostei, né? Foi a oportunidade que encaixou. Foi uma oportunidade que luva. Apareceu na minha vida, e daí, graças à minha mãe também, que me apoiou e me ajudou na época, né? A gente não tinha muita coisa, mas à vontade. Então, eu acho que o que deu certo, assim, foi mais a vontade mesmo que a gente tinha, assim. E teve um período que a Em Brasil até mudou de endereço, né? Sim. Aí a gente ficou mais ou menos uns 5 anos no endereço que ela já era, né? Do Marcos Melo. Aí eu optei também por não mudar o nome, porque eu sempre gostei de M Brasil e das cores do Brasil e Brasil, né? Então eu falei assim, eu não vou mudar, né? Ele também não se opôs, né? Ele me vendeu como M Brasil. E eu optei por ficar com o nome. Então a gente ficou 5 anos com a M Brasil na parte de baixo, lá da avenida, perto do trilho do trem, em cima do mercado que hoje é Piraquara. Que era um prédio mais antigo, que não tinha muita estrutura para a gente ampliar, né, futuramente, que é o desejo de todo empreendedor, né? Você começa pequeno, mas o desejo é você ir crescendo, né? Que é o natural, né? O normal. Sim. É muito interessante como você já tinha esse pensamento lá atrás, né? Sim. Da onde que veio? Porque é uma visão que as pessoas ainda falham, né, frequentemente. Sim.
Não projetar algo maior, algo que você vai ter mais tranquilidade Porque de fazer também, assim, para trabalhar menos. por exemplo, tem gente que prefere fazer um estabelecimento, ganhar um nome e abrir algumas filiais. Você preferiu investir no que você já tem para fazer 3 pisos. Isso. Você pensa em abrir uma filial em algum outro bairro aqui de Piraquara? E o que eu vejo também é que às vezes eles estão fazendo algo que daí eles não tiram a receita deles ali e pronto. Não projeta nada mais, nada diferente, nada novo. Então, a minha ideia, aí a gente ficou 5 anos nesse prédio, aí teve a outra oportunidade da vida, que foi esse prédio que eu tô hoje. Aí, como eu já tinha comentado entre família, né, que a gente precisava de um espaço melhor, né, que a gente pudesse construir vestiários, que lá embaixo não tinha, e não tinha como construir também. Pra gente ampliar mesmo, crescer, né? Não tinha para onde crescer, né? Era um prédio mais antigo e tal. Aí apareceu o meu cunhado, apareceu e falou comigo, falou, Ju, estão construindo um prédio assim, assado, onde é hoje, né? Então o prédio, ele tava ainda Na planta. na planta. E, ó, eu conheço o dono de lá, você não quer ir falar com ele, ver se ele vai alugar, de repente você, né, consegue alugar para academia e tal. Daí eu falei, nossa, vou lá conversar com ele. Aí peguei o número dele, marquei o horário e fui lá conversar. Aí conversando com ele, ele falou, não, eu vou fazer 2 pisos com a garagem embaixo e não tenho ainda quem alugue. Daí a gente negociou, eu falei, e se fosse para alugar um piso para academia, né? E quanto que ficaria de aluguel e tal? Vocês negociaram o primeiro piso e posteriormente veio mais uma oportunidade, pelo visto? Isso. Aí eu e minha mãe, a gente sempre teve o pé no chão também, né? E daí, assim, o aluguel da onde eu estava, em cima do Piraquara, o prédio antigo, para onde eu vim agora, na época, ele ia triplicar, Caramba. né? Então, minha mãe falou assim para mim, filha, meu Deus, a gente não vai conseguir pagar. Porque nessa época, né, a gente ainda tava 5 anos, mas a gente tava gatinhando ainda, né? A gente, né, não tinha dado para guardar dinheiro ainda, para trocar de comprar aparelho novo. Então, a gente tava ali, né, pagando as continhas ainda, tinha recém me formado. E daí ela ficou assustada, sabe? Porque o pessoal mais antigo, eles têm mais o pé no chão ainda, né? Eles ficam mais, assim... Às vezes tem mais receio. medo, com né? medo, né? E daí eu expliquei pra ela, eu falei, não, mãe, é uma oportunidade que a gente tem de crescer, porque o prédio é novo. Falei, é em frente ao posto de combustível, né? Então eu fui visionária, né? Falei, o prédio é novo, em frente ao posto, bem centralizado. Falei, com certeza o nosso movimento também vai triplicar. O aluguel vai triplicar, mas lá vai dar pra gente cobrar mais caro, né? Vai dar pra aumentar a receita. O valor que você falou é em relação Ao ao outro com o aluguel. próximo? É. Entendi. Eu achei que o antigo ia aumentar o preço. Não. Do que eu pagava pro antigo para esse novo, a gente ia pagar 3 vezes mais. Entendi. Daí minha mãe ficou assustada, falou, nossa, mas a gente não vai conseguir pagar esse aluguel E, com os alunos que a gente tinha lá embaixo. Mas, isso que eu ia perguntar. Como que tava... a gente tinha muito assim... movimentado? Na época, assim, acho que dava no máximo 200 alunos. Por mês? Então, assim, comparação com agora, né? Tipo, Sim. aumentou. Você tem ideia mais ou menos quanto tá hoje? Porque agora também Eu já cheguei a ter 1.000 alunos ali. Aí agora com a pandemia foi baixando, né? Baixou até 200 de volta, porque ficou Nossa. fechado, né? Então aí os planos ativos, a gente teve que congelar bastante pacote também. Mas graças a Deus agora já tá Retomando. retomando. Que massa. A pandemia, ela meio que parou totalmente a academia, eu sei, porque eu vou pra academia e tudo mais. E assim, era uma semana de treino e 2 semanas parado. Uma semana de treino e 2 Sim. semanas parado. Tanto que várias vezes eu nem paguei a mensalidade, eles não debitaram. E assim, no ramo da academia, na pandemia, tipo, te prejudicou muito? Na realidade, o nosso setor ele foi bem prejudicado, né? Porque
a gente chegou a ficar uns 4 meses fechado e a gente não teve ajuda nenhuma, né? Como vários outros comércios que ficaram fechados, a gente simplesmente ficou fechado. E as contas... Chegando, na época, eu tinha comprado 3 equipamentos novos. Eu estava pagando ainda. Então, foi bem nessa época. Então, meus boletos continuavam chegando, que eu tinha parcelado no cartão também. Aí, o aluguel, graças a Deus, que o dono do prédio é bem flexível, eu consegui negociar com ele. Então, alguns ele me deu desconto. Quando eu fiquei fechada, teve alguns meses que ele não cobrou. Então, foi o que foi ajudando a gente a equilibrar. E também a parte que ajuda bastante é você ter uma reserva, né? A reserva de emergência, né? Que a gente aprende na parte da financeiro, né? Que você tem que ter uma reserva, porque você nunca sabe o que pode acontecer. E no caso foi essa pandemia, você né? Nunca sabe o dia de manhã. Você já tinha essa segurança. Então, como eu consegui ter um caixa, né? Uma reserva, foi o que eu consegui para manter esse período que eu fiquei fechado, que eu tive que pagar férias de funcionário. Eu continuei pagando as contas sem ter receita, né? E quanto tempo você acha que você ficou num momento muito crítico, assim, da pandemia? Eu acredito aí, a pandemia aí, o ano de 2019 que começou, eu acho que foi 1 ano aí. 2020, né? 1 ano, E agora você já tá tendo que tipo de expectativa? Porque vai vir com muita força, né? Eu acho que os 1.000 lá tende, eu acho que a superar, né? A meta é essa, né? Eu acredito que com a pandemia o pessoal também está um pouco mais consciente, agora está conscientizado que a gente precisa cuidar da saúde, né? Sim. Então, eu acredito que as pessoas que eram sedentárias, que nunca praticaram nada, talvez elas se conscientizem agora de fazer alguma atividade física. Muita né? gente está buscando isso hoje. Né? O que você faria para conscientizar uma pessoa a começar os exercícios físicos? Então, na realidade, é que nem eu falo sempre, a atividade física, ela trabalha muito além da saúde física, né? Sim. Que é um tabu ainda. Muitas pessoas acham que ir para uma academia é uma questão estética. É só para ficar bombado. Ou para tirar foto, para postar nas redes sociais, né? Então, ela vai muito além disso, né? A atividade física, ela vai fortalecer a tua mente, né? Ela vai te deixar bem tanto no psicológico quanto no físico. Eu acredito que uma pessoa, quando ela consegue fortalecer o psicológico e o físico, é difícil alguma coisa derrubar ela. Sim. Né? Então, ela pode ficar doente, mas ela vai ter uma recuperação mais rápida. Os próprios problemas pessoais também, né? Quem não tem problema, né? Ela vai conseguir lidar melhor com as situações. Melhora muito o dia também. Eu, por exemplo, eu acordo 10:45, eu saio de casa 5:30 para ir para academia. Eu entro às 6 na academia, eu treino no centro. E antes eu me sentia muito cansado, eu dava desculpa que eu não tinha tempo, porque meu trabalho isso e aquilo. E eu arrumei um tempo das 6 até 7:30 para treinar. Isso, mudou totalmente o meu dia a dia, eu me sinto muito mais disposto a fazer minhas atividades e tudo mais no decorrer do dia, porque meu serviço ele é cansativo, mas assim, eu acordo meu corpo de manhã na academia e vou pro trabalho, bem... Rende o dia, né? Eu acordo o corpo assim e vou, a 1000, assim, para trabalhar, tranquilo, não fico indisposto. Eu acho que algo que o senso comum falha muito é achar que você, por fazer exercício, vai ficar mais cansado no dia, né? Exatamente. Na realidade, aí vem a parte dos hormônios, né? Porque quando a gente pratica uma atividade física, quando a gente se movimenta, a gente produz a tal da endorfina, né? Que é o hormônio do bem-estar. E fora isso, a gente produz mais vários outros hormônios, né? Sim. Que equilibram outras partes também. Então, quando você se movimenta e faz uma atividade, principalmente no período da manhã, que você comentou, né, Carneiro? O legal é isso, porque daí você já produziu aquela endorfina, você já deu uma descarga ali de adrenalina no teu corpo, e aquilo lá vai longe. Corre na tua veia o dia inteiro e fica ligadaço. Então, é isso que as pessoas também precisam, de repente, de mais informações, e né? outra Falta coisa, de informação. né? Outra coisa também, quando você inicia uma academia, você começa a praticar os exercícios, você começa a regular bastante tua alimentação,
você começa a ingerir mais água, Sim. né? Você começa a controlar mais isso, porque querendo ou não, você entra na academia para ter o corpo bonito, óbvio. Sim. Mas para você ter o teu corpo bonito, você tem que mudar alguns hábitos teus, por exemplo, parar de comer fast food, beber bastante água, essas coisas. Sim. Né? É um ciclo, né? É. Uma coisa puxa a outra. É a mesma coisa se você ir pro ciclo ruim, né? Sim. Uma coisa vai puxar a outra. Se você quiser ficar só dormindo, comendo fast food, assistindo Netflix, Isso Vai aí ser vai mais- agravar. é um ciclo vicioso. Você vai ficar naquilo. Eu depois que eu comecei a praticar esportes, quando era pequeno eu tenho bronquite e eu tinha que fazer inalação todo dia. E depois que comecei a jogar basquete e tudo mais, no começo eu tive minhas dificuldades por conta da respiração e tal. Mas depois que eu comecei a jogar basquete com 10 anos, eu nunca mais precisei fazer inalação. Sim, sabe? melhora. Melhora muito. As pessoas subestimam, né, os exercícios ainda. Não vê os benefícios muito superficialmente ali. Mas é algo que está se tornando cada vez mais popular, né? O pessoal está Sim. aderindo bastante. E buscar. Mas Eu acho que é mais o lado da informação que eu falei ali. Às Aham. vezes é um pouco de falta de informação mesmo das pessoas. Mas será que também não é a aceitação dessa informação? Porque Hoje em dia também a gente tem muitos meios de informação, né? Principalmente a internet tá aí, né? Então, mas a pessoa às vezes ela não se dispõe a experimentar, né? Ela fica acho que não é pra ela, né? Ela algo fala, assim. eu vou ficar com o corpo muito dolorido, ou aquilo que você falou, que né, isso não é pra mim, ou vou ficar mais cansado ainda, eu quero, né? Já Nossa, trabalho pra caramba que eu e quero vou acabar ficando mais cansado. Daí vem um monte de desculpa, né, nesse argumento. Exatamente. A minha qualidade de sono, que tenho um grande problema com insônia e tudo mais, depois que eu comecei a treinar de manhã, meu Deus, eu passo o dia assim, ligado no 220, chego em casa, tomo um banho. Nossa, mas eu durmo muito bem. Eu acho que um dos melhores remédios pra insônia é fazer um exercício. O quanto que eu vejo o pessoal falando que tem insônia, mas nunca se proporcionou a fazer um exercício e realmente Nunca estar buscou cansado, fazer, deitar cansado, é diferente. Exatamente. E melhora até isso, pra você ver quantos tipos de benefícios tem um exercício físico, Outro, né? eu percebi que eu tenho estado mais calmo com as coisas depois que eu voltei para academia. Porque assim, quando a pandemia chegou, fechou tudo, não tinha nenhum lugar para ir jogar vôlei, para ir jogar basquete. O que me restou foi pedalar, né? Saía, Eu pedalar. sou ciclista também. Bate quantos km, Ju? Olha, o percurso maior que eu já fiz até agora foi 160 km. Nossa, quantas Foi pra horas? onde? Foi pra praia e voltou? Fui para Guaraqueçaba, Aonde que é isso? bate e volta. Aonde Pegando Antonina lá, você pega uma estradinha que vai até Guaraqueçaba, que daí não tem saída, porque daí só de barco daí. Mas a sua Daí bicicleta é já- qual? É aquelas de trilha? A minha é de mountain bike. Mountain bike? Isso, de trilha. Eu Esse ando, é um negócio- eu ando naquelas speed. Mas eu fiz uma prova speed. bem dura já, porque eu fiz várias competições já. Você tem vontade de participar do Ironman? Não sei se... Já pensei, já. É? Já pensei. Na realidade, eu gosto bastante de esportes, assim. Mas já vamos pra esse lado então do fisiculturismo, mas deixa eu te perguntar, quantas horas que foi essa pedalada de 160? Porque eu tenho curiosidade, vontade de fazer, só que eu fico achando que em algum momento o meu corpo não vai aguentar mais e eu vou ficar perdido no meio do caminho. Alguém vai Então, precisar me essa de carregar. Guaraqueçaba, a gente foi num grupo, aí a gente deixou o carro no Cacatu, que a gente fala lá que é um parque aquático que tem no início ali da estradinha. Saímos 8 da manhã, chegamos em Guaraqueçaba, almoçamos e voltamos. Deu 8, vamos tirar aí 1 hora de almoço, que a gente não se enrolou muito também, porque tava um sol de rachar e a gente tinha que voltar. A gente já pegou noite na volta, a gente chegou 9 da noite de volta. Caramba. Então deu mais ou menos umas 11 horas de pedalada. Nossa. E o corpo ele já começa a ficar destruído no meio do trajeto? Como Já. Como é que é, tipo, uma viagem dessa? Então, na a verdade, recuperação na eu verdade, sei que você tem é gostar, difícil, né? Que nem Quando eu. você faz uma coisa que você gosta, por exemplo, você tem eu que treinava, gostar. na época que eu treinava lá no centro, um dos núcleos da Hortência. Nossa, eu treinava 4 horas, quarta-feira era um treino físico que eu voltava com cãibra até na panturrilha e putz, aquilo lá eu me sentia tão bem fazendo aquilo, que aquela dor lá era prazerosa, sabe? Sim.
Eu acho que assim, quando você gosta, é isso que você falou, na realidade se torna prazeroso, né? Então a gente foi, voltou um pouco mais da metade, quando a gente estava voltando, chegou a me pretear a vista até. Aí a gente parou lá num boteco lá, tomamos uma Coca-Cola, comemos uma coxinha. Achei que ia voltar de porque carro tava depois de passar no preteando a boteco. vista, assim, de exaustão mesmo, sabe? Porque a E é estrada lá perigoso, é né? ruim também. E teve um momento, assim, que eu fiquei sozinha, sabe? Porque daí tem os apressadinhos que vão na frente e tem os mais atrasadinhos que ficam atrás e eu fiquei no meio. No meio termo. E daí eu olhava pra frente e não via ninguém, olhava pra trás e não via ninguém. E lá é assim, E né? tava escuro. Não, essa hora não tava escuro ainda, tava claro. A gente voltando. Daí eu só vi que foi preteando, assim. Eu falei, meu Deus, vou desmaiar. Eu falei, bom, se eu desmaiar aqui, vai vir gente atrás, vai me catar, né? É só o que a gente pensa. Mas na você, hora. quando você faz uma viagem dessa, vocês têm um carro de... Não, nessa vez a gente foi sem apoio, porque Rapaz. as pessoas que foram pedalar, a gente estava preparado, sabe? Era o pessoal, assim, mais preparado, que já está acostumado na Faz quanto tempo, mais ou menos, pegadinha. isso? Quanto tempo que a gente pedala? Não, que vocês fizeram essa viagem. Fazem... Eu acho que fazem uns 4 anos já 4 atrás. anos. E eu fiz uma prova também, que foi uma das mais duras, que foi uma prova de 100 km. Foi uma prova em dupla que eu fiz com um colega meu, que foi ali em São Luís do Purunã. Essa também, eu desidratei na prova. Era muito só subida. Foi 9 horas de prova. Mas eu completei, eu não quis subir no carro de apoio. O Ironman, ele são quantos quilômetros? Ai, agora você São me 3 pegou. modalidades, né? São Corrida, 3, pedal e o nada, né? Ironman é bastante, eu não sei te dizer de cabeça agora. Mas ele é bastante quilometragem de natação, tudo, né? de corrida. Mas é bastante mesmo. Tipo, é uma prova assim, você tem que estar muito preparado. Teve um professor aqui do Piraquara que ele participou. Se não me engano, é É Proença. o Zinho, eu conheço ele. Quem? O Zinho, O Zinho? é. Ah, eu acho que eu conheço ele. Ele, O personal também? Aham. Aham. não, ele deu aula no Mário Braga pra mim. Ali na... Ele morava pra trás do Carrefour ali. Ele vinha de bicicleta todo dia. Ah, não, mesmo, então, aham. Eu tenho um colega meu também que tem ele tem uma clínica agora que ele faz avaliações físicas, que é o Pedrão, que ele se formou comigo. Agora acho que ele tá aposentado do Exército também. Ele é do Exército e ele fazia também Ironman na época. Ele tem até a tatuagem, tudo. Que legal. E você passou em vários esportes, né? Quais deles que você chegou a ter premiação? Assim, qual que foi uma premiação mais importante para você? Então, de esportes assim que eu competi foi no voleibol, né? Que eu joguei dos 11 aos 17. Qual que era a tua posição? Eu era atacante. Atacante de ponta e de meio também. De tudo, na eu me verdade, arrisco, eu me saía. arrisco no vôlei às vezes. O vôlei você tem que ser versátil também, Eu né? não era bom em muito tudo. alta, né? Nosso time, na realidade, na época, a gente não tinha altura, mas a gente tinha bastante raça de jogar. Então a gente ganhava bastante. Então eu tenho bastante Eu medalhas acho até. que no vôlei sempre foi um pouquinho assim, né? O pessoal, muito alto, as meninas não eram muito altas, mas batia de Uma frente com as explosão grandona. Então eu joguei voleibol, onde eu tenho alguns troféus e mais medalhas, né? Que era coletivo. Você tem um quartinho, um lugar assim na Muralzinho? sala, um Tenho, mural eu assim? tenho no corredor lá de casa, eu tenho um expositor de medalha, assim, personalizado com a rede de vôlei, as pessoas atacando. Olha que legal. E daí tem as medalhas, bem bacana. E tenho a de ciclismo, que tem o meu nome também, tem um lugar para pôr foto e tem as medalhas. Daí meus troféus, eles ficam expostos na academia, daí a gente tem um armário lá. Faz Aí eu quantos tenho anos que bastante você pedala? troféu também. Fazem uns 5 anos. 5 anos? 5 anos. E depois de 1 ano você já foi fazer aquela viagem? Viagem A de qual? 160 km. 160? Estava no... Sim, na no realidade foi auge. assim. Eu comecei o ciclismo porque eu tenho um desgaste na minha cartilagem do joelho. Aí, pra corrida, eu até corria antigamente com as minhas colegas, só que daí o joelho começava a doer. Daí eu falei, não posso fazer coisa com impacto, né? Daí eu falei, vou dar uma pedalada. Eu tinha uma bike mais simples na época. Daí fortaleceu. E tinha esses grupos aqui de Piraquara que começaram com os pedaizinhos. Falei, eu vou começar a pedalar com eles. Daí comecei, assim, por brincadeira, sabe? E pedalar com eles, assim, 15 km, 20 km, de boa. Aí comecei a gostar.
Falei, legal, A né? dor não Daí apareceu nesse na momento? bike ela não dói. A bike, ela ajuda muito quem tem esses problemas com o joelho. Eu rompi o ligamento do meu joelho jogando basquete. E o meu médico falou, olha, a melhor coisa que você tem para você fazer aqui no momento é pedalar depois de tanto tempo. Sim. Que daí você começa a articular. Eu demorei 3, 4 meses para conseguir encostar o calcanhar na minha bunda. Sério, é complicado, cara. O bom da bike é isso, que não tem impacto, né? Sim. Não desgasta. Eu senti a melhora também, porque eu tenho uma dor no joelho e pedalando eu senti que deu uma melhoradinha. Então, e daí, assim, os esportes que eu adquiri premiações, assim, medalhas, foi o voleibol e agora o ciclismo. Aí eu comecei a pedalar por brincadeira e tal. E teve um ano que eu comecei a pedalar, daí tinha as competições, tinha algumas pessoas do grupo que faziam, às vezes, as competições. E eu falei, eu vou me inscrever em uma competição para mim ver como que é. Né? Que eu sempre gostei de competir. Sim. Falei, por que não? Aí fui lá, fiz minha inscrição e fui num belo domingo, uma prova em Campo Largo. Aí tá, pedalando, um sol de rachar. Não via ninguém na minha frente, não via ninguém atrás. Falei, meu Deus, eu devo estar por último, né? Pensava comigo, né? Falei, acho que eu tô por último, povo, acho que tudo já tá na chegada lá e eu tô aqui ainda, né? Mas vou completar a prova. Aí tô, pedalando lá. Aí cheguei lá, né? Fui lá no mural ver que eles geralmente, nas provas de ciclismo, eles colocam no mural lá os resultados, né? Porque daí é com chip. A hora que você passa na chegada, já marca teu tempo, né? Por categoria. Eu fiz na categoria light, que era um percurso menor, né? E na minha idade. Aí fui ver lá no mural, nem acreditei. Meu nome em primeiro. Falei, nossa, eu ganhei a prova. Daí sabe quando nem você acredita? Falei, meu Deus. Falei, eu achava que eu tava em último, né? Porque eu não via ninguém na frente, ninguém atrás. Falei, o povo já me passou, já tão longe, né? Nem não sabia como é que era a minha primeira competição, né? Daí foi isso que me motivou. Ganhei meu primeiro troféu, né? Ganhei a medalha. Daí comecei a me inscrever. Esse foi o ano. Comecei a me inscrever todo final de semana, tinha competição. Né? Do Metropolitano, do Esquenta Panturrilha, que é um campeonato que tem. E ganhava todas. Ganhei todas. Aquele ano, assim, eu enchi de troféu. Nossa. Todo Deve ter final de mexido com a semana, cabeça. Você todo final de batia. semana eu chegava com o troféu de primeiro. Imagina, sempre tem aquele pessoal que é meio que estrelinha, que já é o favorito da prova, daí do nada ela. surge o nome dela ali, ganhando de todo mundo. Daí no Metropolitano tinha isso. Quando você ficava lá na posição lá que você tinha ganho várias, já você ganhava uma camisa de líder. Eu ganhei essa camisa, escrito líder, porque eu era líder da competição inteira, né? É um alvo nas costas, né? Daí foi bem legal, foi isso que me motivou, sabe? Aí na realidade, eu criei uma paixão pela bike mesmo, né? E o legal do ciclismo também é que você te favorece a você conhecer lugares diferentes, que você, às vezes, de carro, você não consegue observar, né? A natureza, o som das coisas. Você viaja, você sente o local que você está indo. Isso, então isso é a maravilhoso. vista, cara, é uma outra coisa. Você Ainda tem esse repara contato muito. com a natureza também. Exatamente. E uma das provas bem bacana que eu fiz também, não sei se vocês já tiveram o prazer de conhecer a Serra do Rio do Rastro. Não. Fica a divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul. Então, ela é considerada a serra mais espetacular do mundo. Nossa. Sério? Ela é linda, depois vejam na internet. Como que é o nome? É Serra do Rio do Rastro. Rio do Rastro. Ela é uma serra, é uma estrada que ela foi construída no meio da serra. E daí você consegue enxergar lá do mirante, lá de cima, ela é 24 quilômetros de serra. Nossa. Você consegue enxergar lá do mirante, lá em cima, toda a estrada quase. Ela vai circulando assim no meio da mata. Que legal. Que bonito. E ela é linda, daí você consegue ver os carros. Aquelas subindo, coisas de filme, né? É lindo. E pra bicicleta é um trajeto bom? Ela é asfalto até, assim, tem umas partes de paralelepípedo. Tipo a Graciosa. É lindo o lugar, assim. Nossa, é Vale a maravilhoso. pena. E eu já fiz 3 vezes a prova lá, eu tenho 2 troféus de lá. A prova, ela é subindo a serra. Meu Deus. Então, essa tem a competição que eles fazem lá de mountain bike e de speed, né? A de speed é com o
pneu mais fino, que é de velocidade. Essa eu tenho. Tem as categorias. Daí é bem bonito, assim, porque é fechado lá, né? 2 vezes por ano, geralmente, acontece a competição. E eu já fiz 3 vezes a competição lá e eu tenho 2 troféus de lá. Então, foi uma das provas, assim, bem marcantes também, porque é um nível de dificuldade até... Hoje o teu esporte principal é o ciclismo. Se pudesse escolher um? Hoje acredito que seja o ciclismo. Apesar de eu ter começado a me preparar também para o fisiculturismo antes da pandemia, né? Porque eu gosto muito da musculação também. É um esporte que eu admiro muito, a musculação, né? O físico, assim. Ele mexe muito mais com a cabeça do que parece, né? O que você acha? Na realidade... Essa disciplina, alimentação, regrado, tudo. O fisiculturismo é aquilo que eu falei, né? Você tem que estar bem estruturado psicologicamente para você conseguir... Você acha que o fisiculturismo te leva ao limite do corpo ao limite, assim, o máximo que o corpo pode aguentar? Olha, eu acredito... depende, assim. Mas eu acredito que é um dos esportes, assim, que ele exige muita disciplina. Né, eu, assim, consigo falar porque eu cheguei no início de uma preparação, né? Então, eu tava com o meu corpo, assim, quase moldado já pro fisiculturismo. Então, só eu sabia, tipo, coisas que eu precisei abdicar, abrir mão para você chegar ali. Então, é muita dieta, você tem que dormir bem, você tem que treinar muito forte, você tem que treinar certinho. Então, não tem como você fazer 90%, você tem que ser 100% em tudo. Não é só 100% no treino. Você tem que ser 100% no treino, 100% na alimentação e 100% em tudo que os teus coaching, quem está te auxiliando, está te falando, você tem que seguir. Isso que eu ia perguntar. Por exemplo, você já teve um momento assim que você pensou em desistir? Quem que falou não, continua? Mas é que foi algo que não teve muito... você não conseguiu exercer tudo que você podia ainda, né? Você pretende retomar isso? Na realidade, agora, no momento, esse projeto do fisiculturismo era antes da pandemia, né? Aí entrou a pandemia, eu decidi abrir mão, por conta do financeiro também, porque é um investimento bem alto, né? Para quem não sabe, né? Você tem que contratar alguns profissionais, né, da área para você ser bem auxiliada. E até para você chegar no físico esperado mesmo, né? Então, você tem que estar com bons profissionais. Os profissionais da área vai ter o coach de treino? Vai ter um coach motivacional também? Sim. Na época, eu tinha um coaching motivacional, nutricionista, médico hormonal, personal. É um pacote? É um pacote. Então, assim... para você manter tudo isso é um custo bem alto, assim. Bem alto, e você tem que ter muita disciplina, você tem que querer mesmo, porque senão você vai estar jogando dinheiro fora. Muito dinheiro né? fora. Então você tem que estar disposto, você tem que tomar a decisão. Não, agora eu quero. Por isso tem que estar 100%, Se você né? quer, você quer. Então é 100% de tudo. Não adianta você dar 100% em uma área só. Sim. Eu acho que você... Bom, não sei se você ainda já planeja pro ano que vem, mas eu tenho certeza que você ia se dar bem. Eu acho que é um negócio que você devia tentar de novo, porque senão você vai... Depois vai passar a oportunidade, né? Não é sempre que a gente vai ter disposição para uma tarefa tão árdua quanto essa. Então, eu acho que se você deixar a oportunidade passar, você vai ficar com essa ideia tanto tempo na cabeça que eu acho que 2022 devia vir a Juliana monstruosa de novo. Na realidade, é a categoria que eu estava me preparando e que eu tenho vontade, se algum dia eu for competir, de levantamento? Ser a wellness, né? A categoria wellness, ela é uma categoria bem bonita, né? Ela é uma categoria, não vou precisar ficar tão forte. Ela é uma categoria que fica... É limitado por peso? Como que é? É por categoria e por idade, geralmente. Por idade também. Então, as categorias, as meninas que são bem magrinhas, que são, né, aquelas meninas bem magrinhas, elas participam da biquíni. Porque é difícil para uma pessoa que tem a genética, o biotipo bem magro já mesmo,
Não que seja impossível, mas já é mais difícil. Parece meio incompatível, a pessoa ganhar um pernão, um bundão, que é a categoria wellness, né? Uhum. Então, cada pessoa se enquadra numa... Não é o que você quer também, Sim. né? Às vezes você quer participar de uma categoria, mas teu coaching vai dizer, ó... É mais a você genética, não né? vai chegar nesse corpo, né? Por mais que você se rale toda aí, vai ser mais difícil, né? Então, você tem que se encaixar numa categoria que seja mais fácil de você chegar. Então, a minha categoria, assim, ela ia se encaixar no wellness. Entendi. Né? Que é uma categoria que eu acho bem bonita, assim, que as mulheres ficam bem bonitas de corpo mesmo. Hoje você tá treinando? Nunca para? Eu tô treinando, na realidade eu tô passando por um tratamento de saúde agora. Fazem 3 a 4 meses atrás eu fui diagnosticada com um linfoma no mediastino, né? Que é um tipo de câncer, que é uma massa que eu desenvolvi no meio do mediastino. E tô tratando agora, se Deus quiser, já vou para minha última químio. Tô respondendo bem ao tratamento, graças a Deus. Eu tive que ficar um período sem treinar por conta do tratamento até, e antes do tratamento também, que eu tive que passar por uma cirurgia para drenar meu pulmão e o coração também, por causa que o linfoma desenvolveu essa água, né, no pulmão e no coração. Mas graças a Deus deu tudo certo também a cirurgia, foi uma cirurgia simples. E eu tive que ficar uns 3 meses sem fazer nada de atividade. Então, esse foi um período mais difícil na minha vida. Porque como eu sou uma pessoa muito ativa, né? É complicado. Eu sou bem ativa, então eu sempre estava praticando alguma coisa. Então, eu praticava boxe na época, eu praticava o ciclismo, praticava crossfit, praticava musculação. Então, eu também saía pedalar às 5h30 da manhã. Então, assim, a minha rotina era bem agitada. E daí, de repente, eu tive que parar com tudo, né? Por conta dos sintomas, falta de ar. Mas, graças a Deus, agora... A recomendação médica mesmo foi cortando... não foi nem recomendação médica. Foi o meu corpo mesmo, que estava com muita falta de ar. Você via que E você eu não conseguia. E como eu estava fazendo os exames até para mim chegar no diagnóstico, né? Que eu demorei alguns meses, depois de fazer tantos exames para ver o diagnóstico. Muito difícil de localizar esse? Esse linfoma no mediastino, como ele é localizado bem no meio, entre os 2 pulmões, ele é um linfoma mais difícil de ser diagnosticado mesmo. Então, é só quando aparecem alguns sintomas, né? No meu caso, eu tinha bastante tosse e falta de ar, e daí eu fui fazendo vários exames até que eu consegui diagnosticar. São sintomas que pode ser tanta coisa, né? Passou um tempo procurando ali o que podia ser, né? Sim, mas graças a Deus agora eu tô reagindo bem às quimioterapia, vou fazer minha última já agora semana que vem. Se Deus quiser vai ser a última e vai ser. Já fiz o exame de imagem, já tá respondendo bem a medicação, já voltei a treinar já fazem uns 2 meses, já tô pedalando de volta. Tô fazendo um pouco mais moderado ainda, né? Tô voltando a viver. Médica, Mas já tô conseguindo já fazer minha rotina de treinos, já consigo me alimentar bem também. Então, eu considero assim que eu tô com uma vida, bem dizer, normal mesmo. Tô desenvolvendo. Daqui a pouco já tá 100% de novo. É questão de tempo. É rapidinho também, né? Sim, são processos que a gente tem que passar, né? Sim. E esses processos são muito importantes porque são nas crises que a gente desenvolve, né? Que a gente se questiona, revê muita coisa e acaba trazendo muita coisa positiva depois do perrengue, né? Sim. Você se sente uma pessoa mais forte hoje? Sim, na realidade foi um tempo assim que eu tive mais de reflexão, né? Porque eu tinha a vida muito agitada, né? Eu acordava cedo, fazia todas as minhas atividades, mas administrando a academia, então eu não parava, assim. Tipo, dormia entre 4 e 5 horas por noite só. Só que eu tava bem, era a minha rotina, né? Eu já tinha criado aquele hábito ali, tava no automático. Sim. Né? Fazia todas as atividades e sempre no gás ali. E foi um tempo, assim, que eu tive que parar, né? Foi um tempo que eu tive que parar. Então... Como é que ficou a tua saúde mental nisso? Então, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fé, assim, né? Que nem eu falo, não importa a religião de cada pessoa, mas acho que o importante é você acreditar em algo maior que você e você ter aquela fé, né?
E o meu psicológico, assim, tá bem mais maduro, tá bem melhor. Então, eu consegui lidar bem, assim, com essa situação, sabe? Não foi uma coisa... Não digo assim, quando eu recebi o diagnóstico, assim, foi um choque, né? Porque ninguém espera, né? Dá um susto, dá um medo? Dá um susto, dá medo, passa várias coisas na cabeça. Será que eu vou morrer, né? O que eu tô fazendo de errado? A ansiedade vai lá em cima, né? A gente começa a pensar mil coisas. Só que daí, né, você começa a ver ali que tem o tratamento, que tem a cura. Hoje em dia a medicina tá bem evoluída também, né? E assim, o meu histórico de atleta, por isso que eu falo que é muito bom você não ser uma pessoa sedentária. Né? Ajuda muito. Foi e nesse foi caso o que é me ajudou. importante ressaltar que realmente você tinha um histórico de atleta, né? Exatamente. Então foi o que me ajudou bastante, assim, sabe? Foi eu ter o histórico de atleta. Então, o meu percentual de massa magra alta, ser uma pessoa forte, tanto fisicamente como psicologicamente. Porque a atividade física ela também vai fortalecendo o teu psicológico, né? Então não é só o corpo. Então eu acredito que uma pessoa que pratica uma atividade física, que adquire já essa disciplina, ela vai conseguir lidar com qualquer situação, né? Ela vai ter o teu luto, ela vai ter, né? Ela vai ter seus momentos ali de tristeza, de fraqueza, mas é rápido. São momentos. Isso é verdade. Então vai e já passa. Então é mais ou menos como empreendedor, sabe? Eu já tô acostumada porque como eu sou empreendedora já vai fazer 14 anos, então eu também já estou acostumada com isso, que são altos e baixos. Então, o empreendedor tem isso também. Você tem que saber lidar com as situações, né? Quem pratica atividade física, eu vejo que tem uma fácil habilidade de trabalhar em grupo, né? Porque, por exemplo, eu jogo de armador, jogando basquete. Eu sou meio que o capitão do time em algumas situações. E conversar com o time, falar, vamos fazer assim, vamos fazer assado, isso influencia no trabalho. Tipo, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Tipo, trabalhar em grupo fica muito mais fácil. Para quem já tem essa disciplina de praticar esse esporte em grupo. Porque o teu crescimento pessoal vai afetar o coletivo. É interessante, né? Ver o time, ele tem que estar tão motivado quanto o dono às vezes, né? E essa questão o teu time é basicamente muitos atletas ali, né? Tem bastante professores que tem até professores que querem se preparar para o fisiculturismo também. Na realidade, todos treinam, né? Então, na realidade, tem que estar tudo alinhado, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Ainda sobre o teu time, assim. Quais são os requisitos para alguém entrar na M Brasil? Assim, você entrevista pessoalmente, vai da conexão, vai do currículo? Na realidade, assim, que nem eu falo, ninguém nasceu sabendo, né? Então, eu fui adquirindo experiência até na parte administrativa, né? Que, no meu caso, foi a parte mais difícil, né? Você aceita energético? Deixa eu ver, deixa eu tomar essa aguinha aqui. Hoje quem faz o administrativo é você? É eu. É você mesmo? Mas você tem mais ajuda ali? Na realidade é eu e minha mãe. Minha mãe, nós somos sócias, né? Mas minha mãe tá aposentada. Bebam água. Aí, ó. Água. Hidrate-se. A minha mãe tá aposentada, então, na realidade, faz anos já que eu toco sozinha, né? Então, eu cuido de toda a parte financeira, equipe. Então, na realidade, a parte que você estava falando ali da entrevista, né? Então, quando eu vou contratar uma pessoa, eu não vou muito se a pessoa tem muita experiência. Mas eu acho que tem que ser... A academia, ela tem o slogan, que é motive-se, né? Então, a pessoa tem que ser motivada. Para mim, a pessoa tem que ter motivação. Ela tem que ter aquele brilho no olho. À disposição, e gostar do que faz. E isso você consegue sentir já. Você conversando com a pessoa, é energia, né? É a conexão, né? Se a pessoa tem aquela vontade mesmo. Não precisa ela saber, ela pode aprender. Então, o meu pré-requisito maior na hora de contratar é a motivação da pessoa. Que legal. A pessoa tem totalmente que estar alinhado motivada. com o Brasil. É. Perfeito. Tem que ser motivada.
Nessa parte de administração, então, você é uma pessoa assim muito empreendedora. Você faz day trader? Na realidade o day trader, ele foi um leque que eu vi, né, na parte financeira de investimento e de você aprender, né? Aprender, abrir o leque para você aprender novas coisas. Essa curiosidade surgiu na pandemia? Foi antes? Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Foi antes. Teve muita gente que migrou para isso na pandemia, né? Foi antes da pandemia. Me surgiu a vontade, na realidade, eu ouvi falar do day trader, né? Nunca tinha ouvido falar. E daí teve um curso na época, eu me inscrevi. Nem era barato o curso, era 3.500, eu acho. Mas eu falei, eu vou aprender uma coisa nova. Que eu gosto de sempre estar aprendendo. Eu gosto muito de ler também. E deu resultado para você ou foi conhecimento? Então, na realidade foi mais conhecimento. Eu não tive ainda o tempo necessário para ficar consistente, que eles falam, né? Que é quando você começa a ter um lucro. Tem que ter muita prática, né? Tem que estar nisso, na verdade, para dominar. Você tem que praticar bastante. O dia inteiro, né? O dia inteiro. E agora faz alguns meses já que eu não opero. Mas é um conhecimento que eu obtive e agora, futuramente, eu quero voltar a operar. Eu acho bem bacana essa área também. É um investimento, né? E eu tava vendo, você teve muito investimento na própria academia, né? Sim. Acho que triplicou o tamanho ali quando foi de um andar para 3, né? Basicamente. Sim. Aí vem aquela parte que a gente estava conversando, né? Que a gente mudou de ponto e a gente ficou com um piso só. A gente ficou 4 anos com um piso só, se virando ali como dava. Aí embaixo era o prédio da prefeitura na época. Eu lembro. Eram vários setores da prefeitura ali. Aí surgiu a oportunidade, o dono do prédio me falou que eles iam se mudar dali. E eu já tinha comentado em algum momento com ele que mais para frente, se surgisse a oportunidade, eu queria alocar o prédio inteiro. Porque daí, como eu já estava anos ali, eu vi que daí seria o momento de eu dar um passo a mais, né? De eu dar uma ampliada. Eu vi que daria, né? Pra mim dar esse passo. E foi um investimento muito grande ali, né? Bastante obra, bastante trabalho. Sim, aí a gente entrou, falou, vamos ampliar. Você teve que fechar a academia por um tempo para fazer essa reforma ou não? Foi bem pouco, na realidade. A gente foi funcionando com a academia em cima e nesse tempo reformando embaixo. E daí reformamos a garagem também para fazer onde é o cross, agora lutas, né, artes marciais e onde é a sala de spinning também de bike. Tá lindo. A gente foi reformando, a gente não precisou ficar muito tempo fechado. A gente ficou, se eu não me engano, uns 4 dias fechado, acho que emendando com o final de semana já. É porque ali é o piso ali onde funcionava a academia... Ficou funcionando na parte de cima, enquanto a gente reformava os outros 2 pisos. Bacana. E agora que tá tão grande já, porque a gente nunca se contenta, né? Sempre vai ter um plano a mais. O que você pensa agora? Consegue ampliar ainda mais ali? Você vai pensar num segundo ponto? Vai ficar ali, estagnado ali? Então, na realidade, eu sou empreendedora, né? Então, eu me considero empreendedora agora, né? Assim... Na realidade... Como assim você se considera? Eu me Você já é há muito tempo. Mas assim, né? Depois de tantos anos, né? A gente sempre quer crescer, que nem eu falo, né? O empreendedor, ele sempre quer... Algo mais. A gente nunca fica parado, né? A gente sempre quer inventar alguma coisa, o que você pode adiantar pra gente? Quando você tá começando a ficar sossegado, você quer inventar uma coisa nova. Você quer abrir uma filial, alguma coisa? Eu tenho ideia. Eu tenho ideia de estabilizar bem ali onde eu tô, né? Agora que você vai botar mais em prática, né? Tudo o que está acontecendo aqui agora, que vai terminar a pandemia. Exatamente. Então, agora a gente esperar o fluxo normalizar, né? Que a gente ainda não está com fluxo normal pós-pandemia. Acredito que a tendência agora é a área de saúde cada vez crescer mais, né? E a minha ideia é abrir uma filial mais para frente. Não sei se em Piraquara ou até em outra região, mas eu tenho ideia, sim, de abrir uma filial da M Brasil. E em questão de apoio ao esporte, você tem alguns planos assim também? O fisiculturismo já é meio que referência ali, né, na M Brasil. Você tem mais alguma coisa, algum projeto, alguma coisa assim? Então, na realidade, eu gosto muito de apoiar, assim, os esportes, né?
a gente apoia já, eu tenho alguns patrocínios já de alguns atletas, corredores de montanha. Quer falar algum deles? Tem o pessoal que luta, que faz lutas, tem o meu professor, que a gente patrocina também. Tem o pessoal da corrida, tem o Ricardinho, tem o Butina, que ele é conhecido assim, a maioria conhece ele como Butina também, que ele sempre está correndo, são atletas patrocinados. Antes da pandemia eu tinha até mais atletas, daí agora com a pandemia a gente suspendeu agora os contratos do patrocínio, mas eu tinha atletas de karatê também, atletas de fisiculturismo, tem o Luiz, que eu patrocino, que ele vai ter uma competição agora em novembro. Como que funciona o patrocínio? Patrocínio, geralmente, eu ajudo, às vezes, com valor em dinheiro para inscrição, com suplementos, academia sem custo, né? Sim, um apoio. Um apoio, então, com roupas. Vai do relacionamento, né? Depende do que o atleta está precisando e o que a gente pode também, a gente vai... Entendi. Mas eu sempre gostei de apoiar, assim, o esporte, porque... Esporte local. Porque eu acho que é uma área, assim, que o pessoal não valoriza muito, né? Pois é, a gente tem... Hoje eu estava conversando com alguém sobre isso. É difícil. Que, por exemplo... Ninguém apoia... O Brasil, por exemplo, as delegações... ela não apoia muito o esporte. Aí quando chega uma Olimpíada ou algo do tipo, que é a excelência de tudo, né? E teve aquela dupla lá que estava jogando vôlei de praia, que eles falaram, pô, a gente precisa de mais apoio, não sei o quê. Vocês acham que é só vir aqui jogar e ganhar? A gente não tem estrutura para treinar, né? Na realidade, eu acho o Brasil muito falho nisso, né? Até o reconhecimento, né, dos atletas é muito baixo. É muito pouco incentivo. Um exemplo é o skate, né? O skate, que era bem... Não era nada valorizado, era, né, apedrejado até. E os caras foram lá, né? E mostraram. eu adorei, né? A fadinha... Eu achei maravilhoso, assim. Revolucionou, né? Porque eles mostraram que eles têm talento mesmo e, no entanto, que os políticos até quiseram tirar foto lá com a fadinha, né? E ela se recusou, porque, na realidade, ninguém ajudou ela, Ninguém né? nunca apoiou, ela foi na cara e coragem lá e sempre assim, né? Depois que tem sucesso... Depois que tá estourado já, depois todo mundo quer mostrar apoio, mas não é bem assim. É aquilo, né? Não apoia no começo, depois quer pegar carona. E a galera... que deu certo, quer pegar carona. E a galera não valoriza os nossos atletas, os nossos artistas. É muito mais fácil valorizar lá fora, que depois já tá famoso, já tá grande. Sim. E é muito importante fazer isso que você tá fazendo, né? Um obrigado por Piraquara, por ter gente assim, porque é raro, é muito difícil. É verdade. Os atletas eles desistem por falta de patrocínio, de estrutura. É de incentivo, né? Falta de incentivo, né? Isso, e limita tanto o esporte, a cultura, a gente perde como sociedade às vezes, né? Não valorizar o pessoal que a gente tem aqui. Às vezes a pessoa tem um grande potencial para concorrer a nível mundial aí, né? Uma Olimpíada ou algo do tipo, e desiste porque não teve um apoio. Sim, a gente tem grandes talentos aqui em Piraquara mesmo, no atletismo, que nem o Ricardinho já conquistou vários títulos importantes. Então a gente tem grandes talentos aí que precisam ser enxergados com outros olhos, né? Tem que ser valorizado, né? E a gente vai chegando ao fim, né? Juliana, o que você gostaria de deixar uma mensagem para motivar o pessoal? Para motivar? Então, porque as pessoas, elas sempre querem muito, planejam muito, só que na hora de colocar na prática, de colocar no dia a dia, na rotina ali, às vezes fica muito difícil, né? Qual que seria um ponto assim, importante para a pessoa se apegar e não largar? Eu tenho um lema assim comigo. Eu acho que a gente tem que cuidar primeiro de tudo da gente. Então, a gente tem que se automotivar a nós mesmos, porque se você ficar esperando motivação de outra pessoa,
de outra fonte qualquer, né? é mais difícil você atingir seus objetivos. Então, eu tenho um lema assim, ó, que você tem que se amar acima de tudo. Então, você tem que buscar o teu melhor. Então, se você sabe que uma atividade física vai te deixar melhor, tua saúde vai ficar melhor, teu psicológico vai ficar melhor. E é importante frisar faça uma atividade. que a gente sabe, é óbvio, a ciência já provou que você vai se sentir melhor, Sim. né? Não é um achismo ou algo que talvez não dê certo. Vai dar, só que ainda tá a dificuldade na prática. Porque se você não consegue amar nem a você mesmo, quem que você vai amar, né? E você tem que ser uma pessoa forte, porque se você não é forte, como que você vai passar isso para as outras pessoas também? E como que você vai conseguir enfrentar as situações adversas que aparecerem no seu caminho? Você tem que ser o porto seguro de alguém também, né? Exato. Basicamente isso. Uma inspiração, né? Na realidade, eu assim, é que nem eu falo, eu acho que todo mundo deve de se colocar em primeiro lugar. Amor próprio, né? Se É o primeiro amar, passo, né? Se amar, porque daí as coisas começam a fluir. Né? E eu, assim, eu rezo bastante para que todas as pessoas se amem e sejam felizes, porque pessoas felizes não incomodam, né? Já viu pessoa feliz incomodar alguém? Não. Então, é a minha dica. É uma excelente dica. Até muito alinhado com a psicologia, né? Que as pessoas querem fazer o outro feliz, mas ainda não estão felizes consigo mesmo e dá tudo errado. E é isso, foi muito boa a conversa, Juliana. Prazerzaço estar trocando essa ideia com você. De novo, uma honra imensa estar recebendo aqui. Sempre te vi de longe, fazendo exercícios, motivando a galera. E parabéns pelo trabalho. Obrigada. Pelo trabalho. Aonde que você chegou, né? É muito legal ter acompanhado essa história que começou como estagiária, dona, e hoje é uma das empresas assim que realmente as pessoas passam por Piraquara uma vez e vê aí no Brasil, porque é um monumento ali, um verde-limão que chama a atenção e é muito bonito de ver. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigado. As suas redes são no Instagram, né? Academia M Brasil. Isso, hoje eu tenho as redes sociais da academia, né, que tá Academia M Brasil no Instagram e no Face. E tem minha rede pessoal também, que é Lunardon Juliana. No Instagram, né? No Instagram. Tem o Instagram do M-Cross também, que é M-Cross. Acho que tá @M-Cross. Que daí vai ser o piso lá do CrossFit. Isso, tem a página também. Muito maneiro. E é isso, galera. Obrigado a todos que acompanharam até aqui. Se inscrevam no canal, sigam o Mentalizei. Não esqueçam de acompanhar a M Brasil. Muitos projetos da hora estão a chegar aí. E é isso, galera. Até mais. Se vemos no próximo episódio. Valeu, Fechou? pessoal. É Até nóis. a próxima. Obrigada. Mentaliza, isso é a ideia. Fechou.